Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Como está seu dia? Essa quarta-feira, dia 18 de junho, muito frio aí. Vamos tomar um cafezinho. Hoje vamos falar sobre o homem. Ontem nós já tivemos uma conversa sobre a maturidade do homem. E hoje também a gente vai estar falando especificamente do homem. Mas é um exemplo que serve tanto para homens como para mulheres. Por estar relacionada ao autocontrole, à gestão das emoções, relacionada a Deus, a conhecer mais de si mesmo, conhecendo a Deus. Um cafezinho. E hoje vamos estar falando de Paulo. Nós já tivemos falando de Paulo em outros momentos, falando sobre o amor. E não tem como falar de maturidade de um homem curado, um homem que tem seus anseios tratados e que se tornou um exemplo, né? Sem falar de Paulo. Paulo, quando a gente abre em Atos, eu não vou ler, talvez um texto-chave seria em Atos, capítulo 9, onde fala a conversão de Paulo. Mas a gente vê Paulo desde Atos 7. E quem será que era esse cara? Agora ele era um Saulo. Diz que naquela situação de que houve o apedrejamento de Estevão, ele ficou. Estevão foi jogado para fora da cidade e os mestres, os sacerdotes, todo o povo fez o que fez. E diz que um jovem Saulo ficou cuidando das capas daquele povo. Os anos se passaram. Atos 8, Atos 9. E quando já chega no 8, sempre ele está citando Saulo, o perseguidor das igrejas, o perseguidor dos cristãos. Aquele homem violento, voraz, que invadia as casas e pegava os homens e as mulheres e arrastava-os para ser preso. Atos 8 também fala disso. Que esse Saulo ele foi nos mestres e chegou e falou assim: não, me dá cartas para entrar na sinagoga, para ter autoridade para entrar lá e pegar todo mundo e levar preso. Que homem é esse? Que autoridade é essa? Por que tanta raiva? Por que tanto ódio? E lembre-se que isso, Paulo estava fazendo isso por causa de um Deus que os homens pregavam. O Saulo, ele perseguia homens e mulheres falando de Cristo, dessa nova aliança, porque ele era fiel àquilo que os homens pregavam sobre Torá, sobre ensinamento, sobre o Deus, o Eterno. Na percepção dele, ele tinha que acabar com esses impostores que estavam querendo estar acima de Deus. Quem era esse Jesus? Ele não conheceu Jesus. Jesus já havia morrido há um tempo. A gente está falando de trechos da história. Vamos colocar 50 depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, 50 depois de Cristo. Os apóstolos foram espalhados, os homens foram espalhados de medo, até que esse Saulo, ele com essas cartas, ele vai para Damasco. E nesse caminho, ele e os seus homens, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus chama ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: quem está me falando? Quem que é? Quem que é?
Jesus fala, sou eu, Jesus, aquele que você persegue. Aí, bum, ele cai no chão, ele já, quando ele levanta, ele não enxerga nada. E os homens que estavam ali não viram Jesus, mas ouviram. E Saulo volta para Tarso e fica lá, orando e jejuando, sem saber o que está acontecendo, buscando de Deus uma resposta. Daquele Deus que ele defendeu, daquele Deus que é o meu Deus, seu Deus, ele está buscando um Deus verdadeiro agora, não mais de homens. Buscando resposta. Saulo, um homem cheio de conhecimento, liderança, influência e autoridade, mas com uma identidade emocional ferida, construído por força, violência, por controle de validação, por força externa. Mas por que uma identidade emocional ferida? Porque lá em Atos 7, fala que aquele jovem ele não pôde participar do ato solene de exterminar um homem. Ele ficou simplesmente cuidando das capas. Qual foi a informação que ele recebeu daquilo? Você é um inútil, você não serve para nada, simplesmente você serve só para segurar uma capa. Segura minha capa aí. Você não pode participar disso. Aquele jovem, ele fica mais velho, ele começa a ter suas autoridades, ele chega ao exército, ele chega ao fato de ser líder. Só que o combustível dele era uma autovalidação. O combustível dele de conhecer mais, de saber mais, de buscar mais a palavra de Deus, a lei de Deus, era uma autovalidação. Então agora eu quero ver o que eles vão falar. E ele começa a perseguir aquele povo com tanta sede, com tanta gana, mas ele não perseguia porque ele odiava exatamente aquele povo, perseguia porque aquilo fazia ele ser melhor e maior. Até que ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus desconstrói tudo o que ele tinha, a visão natural. Justamente para enxergar aquilo que realmente importa. Quando a palavra diz que ele ficou cego, eu posso dizer que ele parou de ver aquilo que o povo via, ele começou realmente a olhar para si mesmo. O que uma pessoa cega ela vê? Ela vê trevas, ela vê escuridão, ela sente frio. E aí Paulo, o Saulo, ele começou a se ver. E aquilo foi, de certa forma, o seu colapso, o seu choque de realidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu faço o que eu faço? E esse homem perdeu a visão natural para buscar sua essência, encontrar seu propósito, encontrar sua missão de vida. Porque entende que quando eu tenho um propósito, há duas linhas a seguir: a do bem e do mal, ao positivo e negativo, a luz e a sombra. E Saulo, ele tinha um propósito na vida dele de ser aquele homem que leva a palavra de Deus, que honra a Deus, que dissemina essa palavra de Deus. Só que no meio do trajeto, aquela gana, aquele propósito, aquela coisa intrínseca dentro dele, ela foi se corrompendo, ela foi se perdendo, ela foi caindo mais na lei, nas doutrinas, do que na verdadeira intimidade, na presença com Deus. Ele estava falando de Deus, ele estava honrando Deus, perseguindo os cristãos. Mas ele estava corrompido. E quando ele tem esse choque de realidade, ele tem aquele conflito interno, que já não estava mais enxergando, ele entendeu quem era Jesus e por que Jesus estava sendo perseguido. Ele entendeu que a verdadeira força
Não está mais no poder, não está mais na violência, na perseguição, na imposição. Eu sou autoridade. Está na maturidade espiritual. Porque aquele homem, ele tinha estudado com Gamaliel, ele sabia sobre gregos e romanos e troianos, ele, no café, ele sabia tudo que a escrita poderia te dar. Ele sabia tudo que o mestre Gamaliel podia ensinar para ele. E a verdadeira força não está no poder, na violência, na perseguição ou na imposição. A verdadeira força, ela está na presença, ela está na maturidade espiritual, emocional, no autocontrole. E a gente aprendeu que eu só tenho um autocontrole quando esse controle vem do alto, vem de cima, vem de alguém, de algo mais forte do que eu. Na presença, na firmeza de valores, dos seus princípios. Pois agora tudo aquilo que ele aprendeu como o único e verdadeiro de Deus na vida dele, esses princípios, eles estavam sendo validados com Jesus. Ele teve um alinhamento com o seu propósito. E o que eu trago para a gente hoje de reflexão sobre essa história de Paulo? Quantos de nós, homens, estamos fora do nosso propósito? De repente eu posso falar bem, eu posso fazer várias amizades, eu sou uma pessoa que é cativa com todo mundo, mas eu estou usando isso para ser um bom comerciante, dono de bar, e atrair clientes. Eu estou sendo isso para ser um bom manipulador e me validar em cima das pessoas. Eu estou usando isso simplesmente para o meu ego, para estar conversando, para estar manipulando, para ser um político. Então, aquele dom inicial, que era simplesmente falar e cativar as pessoas e curar pessoas através da fala, eu estou fazendo exatamente o oposto. Eu estou manipulando. Ou de repente o meu conhecimento é na letra, na escritura, e eu tenho esse dom de ler a palavra, interpretar a palavra e passar adiante. E eu me torno um advogado e começo a buscar dinheiro, buscar status, fama, e saio desse propósito inicial. Tomar café? Café é bom. Vitamina. O que eu tenho que entender? Que o homem reativo, ele busca validação na força, no controle, no orgulho e na agressividade. Quantas vezes nós não conseguimos falar, expressar nosso sentimento e agimos com agressividade, agimos com a força, com estupidez, com frieza? É porque realmente eu não tenho controle sobre mim. E isso eu falo tanto para um homem no seu dia a dia, na casa, no trabalho, como no relacionamento conjugal. Um homem curado entende que a sua força está no espírito, na sabedoria, no amor, na presença e na liderança consciente. Liderar consciente é recuar. Ter uma liderança consciente é silenciar a sua fala. Porque o que é mais sábio? E eu ganhar uma guerra, ganhar uma discussão, ganhar num conflito, eu vou acabar com aquilo. Hoje eu aprendi que a minha paz, ela vale muito mais que qualquer vitória aí fora. Minha paz, minha família, minha casa, é isso que eu quero. Então, para ter paz no meu lar, eu silencio a minha boca, eu retrocedo, eu deixo ir. Saulo foi desconstruído de tudo que ele sabia, de tudo que ele conhecia, do orgulho, do império, de Roma, dos judeus. Ele foi desconstruído das leis, do ensinamento. E que Deus também quer fazer comigo e com você é desconstruir nosso orgulho, nosso ego,
Só que esse não é um Deus de imposição que vai e mete a mão e desforma, desconstrói. Esse é um Deus justo que nos dá o livre arbítrio. E situações aparecem no nosso dia a dia para a gente ter a oportunidade de desconstruir o nosso ego e o nosso orgulho. Todo homem precisa passar por esse processo. Cura, clareza mental e alinhamento com a sua missão. O que hoje você faz bem, que não precisa nem cobrar, você simplesmente faz muito bem, que não está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Ah, eu sou eficiente. No quê? Minha organização, sou eficiente. Tá, mas qual é o propósito de Deus na sua vida através disso? Nós devemos agir com excelência a todo momento. Porque quando eu faço, esperando elogios, esperando aplausos de homens, eu me frustro. Porque de repente esses homens não me reconhecem. Mas quando eu faço o que faço, sabendo que eu estou fazendo para Deus, sabendo que esse propósito de excelência é o meu propósito, sou eu com Deus, eu não espero mais reconhecimento de ninguém, só espero de Deus. Quando Paulo, já encerrando as suas palavras, porque ele está no Novo Testamento, Paulo chega a escrever 70% do Evangelho é escrito por Paulo, das missões a Corinto, a Etiópia, a tentar ir para a Espanha, ele mentoria Tito, Timóteo. Então aquele homem que era perseguidor, ele passou a ser um mentor. E Jesus fala com Ananias, quando Saulo está lá orando no seu quarto. No versículo 10 do capítulo 9. Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando, Ananias. E ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se, vá para a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito deste homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco, com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis, ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Aquele homem que era perseguidor, que tinha combatido o povo de Jesus, agora está sendo escolhido para anunciar o Evangelho aos não-judeus, aos reis, a tantas pessoas, para mim e a você. Nós estamos lendo na carta dele. Só que isso teve uma consequência. Ele sofreu pelo nome de Jesus. Então, aquele homem que causou sofrimento no passado, ele está tendo a lei do retorno. E isso não é porque o Deus é mau. Isso não é porque Jesus é vingativo. É simplesmente a lei do retorno. Aquilo que eu planto, aquilo eu colho. Mas agora esse Saulo, ele teve a oportunidade de ser transformado, reconstruído. E ele está se chamando Paulo agora. Paulo de Tarso. E quando a gente vê o final das histórias de Paulo, ele anunciando, o versículo que ele diz, pois agora sei todas as coisas, combati um bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Ele está se despedindo, mas se despedindo com orgulho, porque quando ele olha para trás, ele vê que tudo aquilo que ele tinha feito quando era Saulo,
E tudo que ele fez quando ele se tornou Paulo, ele teve muito mais lucro, ele teve muito mais ganho, ele foi muito mais feliz honrando o nome do Senhor, tendo a consciência de quem era ele, pois ele já não precisava mais se validar, já não precisava mais provar que ele era bom, que ele era herói, que ele era um soldado honrado. Ele simplesmente anunciou com amor, com firmeza, com autoridade a palavra do Senhor. E ele não perdeu essa intimidade com ele. O bom combate não é contra os outros, é contra nós mesmos, contra nossas feridas que nos cegam. Qual é o seu combate? Você tem combatido contra quem? Estamos no mês da conscientização do homem, pois o homem ele tem a tendência de lutar, combater e não se tratar, não se defender. E hoje, quarta-feira, em vários locais está tendo a conscientização violeta, que é a saúde emocional do homem. Estamos tendo muitas perdas emocionalmente, por depressão, por ansiedade, por consequência para as drogas, para as bebidas e até o fim. Qual é o seu combate, homem? Mulher, qual é o seu combate? Dentro de casa, você se combate com seu marido, você se posiciona como um outro homem para combater seu marido. A coisa mais ruim é chegar em casa e não ter uma validação de quem você escolheu para amar, de quem você escolheu para cuidar. É chegar em casa e ouvir frustrações, lamúrias, apontamentos, injúrias, quando eu simplesmente queria chegar, sentar, descansar, tomar um café, ver os filhos. Talvez o bom combate ele está muito mais interno do que externo. Está em entender quem sou eu, qual é o meu propósito, por que eu estou aqui e o que Deus quer de mim. O bom combate não é contra os outros, é contra si mesmo, é contra nossas feridas emocionais. E que essa palavra hoje ela possa entrar de certa forma na nossa mente como uma tomada de consciência. Um dia eu já fui Saulo, eu já persegui, eu já machuquei, eu já frustrei tantas pessoas, até o momento que eu tive encontro com Jesus. E do mesmo jeito que aquele Saulo, ele foi mentoreado pelo Ananias, por Judas e outros apóstolos, outros irmãos em Cristo, eu fui cuidado, eu fui mentoreado, minhas feridas foram sarando, e hoje eu consigo olhar para trás e ver que eu sou um novo homem. E esse novo homem não tem uma data, porque todo dia eu tenho que me tornar um novo homem. Porque se eu me acomodo com aquele homem que eu era ontem, hoje eu posso entrar num ciclo vicioso e me tornar frio. Então, ser um novo homem não é negar minha masculinidade, não é negar minha força, mas saber aquilo que eu tenho e usar a minha força para ser uma pessoa melhor. Eu não falo de força física, eu falo da consciência, do espiritual. Se eu não tenho Deus como meu Senhor, eu vou me tornar o meu próprio Senhor. E quando eu me torno esse Senhor, eu me baseio no meu ego, no meu orgulho. A partir do momento que eu honro alguém do que está acima de mim, honro a Deus, meus princípios, meu propósito, vão ser validados nele. E Paulo passou por sofrimento. Jesus mesmo me fala que ele vai sofrer por causa de Jesus, por causa da palavra de Jesus. Mas isso para ele não foi perda, foi ganho. Porque ele estava cumprindo realmente seu propósito. E se hoje você está onde que está e está sentindo dores, sofrimento, quando acorda não tem vontade de sair da cama, olhe bem. Analise sua vida. Será que você está realmente cumprindo seu propósito? Você está vivendo a plenitude ou está simplesmente
sobrevivendo dia após dia. Quando Saulo encontrou Jesus, ele podia continuar a perseguir aquele povo. Mas ele tomou uma decisão. Parou, orou e jejuou. Buscou a Deus, o verdadeiro. Não mais o Deus dos homens, não mais o Deus da sinagoga, das igrejas, mas o Deus verdadeiro. E aquele Deus que está sempre atento, enviou um mensageiro, Ananias, para falar com ele. Então, que hoje nós possamos não mais buscar dos homens, validar nos homens, não mais buscar da sinagoga, das igrejas, mas buscar desse Deus verdadeiro, que nos ouve e que está pronto. E que ele mande seu mensageiro, não homens, não pessoas, mas o próprio Espírito Santo, falar, anunciar, curar, tratar. Que essa live seja uma live de conscientização, que nós não precisamos sofrer, não precisamos morrer. Nós podemos ser curados, tratados, restaurados. E isso tudo, uma ferida curada, é um mistério aberto, é um propósito alinhado. Que assim seja a sua vida. Vamos orar? Encerrar nosso dia. Que você possa ter um ótimo dia, um bom dia de trabalho para quem vai trabalhar, um bom dia de descanso para quem vai descansar. Mas aqui em tudo, que o Senhor esteja com você. Pai, te louvamos, ó Pai, te agradeço, Pai, por cada um que esteve nessa live, Senhor Deus, e por aqueles que ainda vão passar. Hoje, Senhor Deus, a palavra foi mais direcionada a homens, ó Pai, mas as mulheres que aqui passaram e que vão passar, que elas possam entender quem é a verdadeira mulher, a mulher sábia que edifica a casa, Pai. Enxergar, Pai, as dores, as feridas, os traumas nos homens com quem ela convive, seja pai, filhos, maridos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, compartilhar, Pai, não esse vídeo, não essa gravação, mas compartilhar do Teu amor, da Tua presença, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem enchido os nossos corações. Pai, nos alinhe com o Seu propósito, Pai. Traga a verdade, traga à tona, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer sobre nós, sobre nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, papai, a cura, sara, Pai, protege, Senhor, os Teus homens, os Teus filhos amados, ó Pai. As mulheres, Senhor Deus, que cada vez mais, ó Pai, nós não nos percamos em dores, em feridas, em depressões, em ansiedade, em angústias, por consequência em drogas, mas que cada vez mais possamos entender do Senhor, alcançar o Senhor e anunciar o Teu nome em cada canto desse mundo, desse Brasil, Pai. Pai, assim eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, Deus abençoe. Até amanhã.